Santo Antônio e seus milagres. Essa é a história de Santo Antônio de Lisboa e Pádua. De Lisboa, porque ele nasceu em Lisboa, capital de Portugal, entre os anos 1191 e 1195, não se sabe ao certo, e morreu em 13 de junho de 1231 na cidade de Ascela, perto de Pádua, na Itália. E é por essa razão que o dia 13 de junho passou a ser Dia de Santo Antônio. Batizado com o nome de Fernando de Bulhões, ele foi educado no seio de uma família muito nobre para ser cavaleiro, mas ele percebeu que a vocação dele era outra coisa e já na adolescência ele pede autorização para ingressar na Ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho, na igreja de São Vicente de Fora. E aí ele partiu para Coimbra. Ele teve a oportunidade de aprofundar os seus estudos religiosos através da leitura da Bíblia e também da literatura patrística, científica e clássica. Coimbra era, naquele momento histórico, o centro intelectual de Portugal. Ele entrou em contato com os primeiros missionários franciscanos que haviam chegado ao país em 1217, quando eles estavam seguindo o caminho de Marrocos para evangelizar os mouros. Antônio ele ficou realmente muito comovido e impressionado com a determinação missionária desses homens, que na verdade eles faziam era uma pregação do evangelho no espírito de simplicidade, idealismo e fraternidade típica da ordem franciscana. Entretanto, outra impressão ainda mais forte tocou o sentimento de Antônio, foi quando ele viu os corpos desses frades retornarem a Portugal, porque esses frades foram mortos ali em missão. Eles voltaram a Coimbra e ali foram honrados como mártires. Isso causou tanta comoção nas pessoas e, sobretudo, em Antônio, que provocou nele uma mudança profunda interior, que além da introspecção e simplicidade que ele buscava, agora ele acrescentava também mais uma busca, a busca pelo martírio. E é importante lembrar que é justamente neste ponto de viragem da sua história pessoal que Fernando adota o nome de Antônio, em homenagem ao eremita Santo Antônio do Deserto, que é também conhecido como Santo Antão, e ingresse de corpo e alma na recém-criada Ordem de São Francisco. Antônio então começa uma série de muitas viagens missionárias, começando por Portugal, depois ele vai para Itália e França, sempre pregando a palavra de Deus. Por essa altura ele decidiu deslocar-se também até os Marrocos, como fez aqueles frades, mas lá chegando ele foi acometido por uma grave doença, tendo de voltar à Europa. E ele ali não havia proferido um único sermão, não convertera nenhum mouro, nem alcançara a glória do martírio pela fé. No regresso, ainda sofreu uma forte tempestade que arrastou o barco para as costas da Sicília. No dia 30 de maio de 1221, Antônio foi convocado por São Francisco de Assis a participar do capítulo geral da Ordem Franciscana na cidade de Assis, Itália. E Antônio tinha uma imensa admiração por São Francisco, e o encontro desses dois homens apaixonados por Deus podemos dizer que foi realmente um acontecimento histórico. Pouco depois aconteceu um evento, era uma ordenação de frades na cidade de Forli, e Antônio deixou o isolamento e foi para lá. Até então os franciscanos não sabiam quase nada de sua sólida formação, mas faltando ali o pregador para a cerimônia, o provincial solicitou a Antônio que ele falasse alguma coisa, que desse uma palavra de acordo com o que o Espírito Santo lhe tocasse. Antônio protestou, disse que não falaria nada, mas em obediência ele começou a falar. E ali estavam presentes franciscanos e dominicanos, homens doutos, né? E Antônio começou a falar de forma fluente e admirável, e para surpresa de todos, ele foi de imediato escolhido para, a partir dali, evangelizar e difundir a doutrina por toda a Lombardia. Antônio terá um grande destaque como teólogo, místico, asceta e principalmente como brilhante orador, além de um grande taumaturgo, ou seja, taumaturgo é aquele que tem capacidade de operar milagres. Ele é também considerado um dos maiores intelectuais, dos mais notáveis de Portugal, daquele período pré-universitário. Ele tinha grande cultura e ficou evidente na riquíssima coletânea de sermões escritos que ele deixou. Os sermões de Santo Antônio mostram o quanto ele estava familiarizado tanto com a literatura religiosa de seu tempo, como com diversos aspectos das ciências profanas.
Antônio usava como referências clássicas, por exemplo, Plínio o Velho, Cícero, Sêneca, Boécio, Galeno e também Aristóteles. O seu conhecimento fez dele uma das mais respeitadas figuras da Igreja Católica do seu tempo. E foi o primeiro franciscano a se tornar doutor da Igreja. São Boaventura disse que Santo Antônio possuía a ciência dos anjos. Chamou a atenção de seus contemporâneos o seu admirável dom como pregador. Ele pregava com uma eficácia tanta que lhe foi dado o apelido de martelo dos heréticos. Muitas descrições da época referem o fascínio que sua fala exercia sobre as multidões de pessoas, tanto gente simples como também sobre clérigos doutos. Santo Antônio é hoje visto como um dos grandes santos da Igreja, recebendo larga veneração e sendo também o centro de rico folclore. E embora seja muito festejado e venerado como santo pelo povo, é menos conhecido como um homem de cultura literária invulgar e como um verdadeiro intelectual da Idade Média. Reveladora para nós dessa sua cultura ímpar é a sua obra escrita, cheia de beleza e densidade de pensamento, como nos testemunham os seus sermões, que são autênticos tesouros da literatura e da história. Os milagres de Santo Antônio. Diz a tradição que, em sua curta vida, Antônio operou muitos milagres. Certo dia, meditando à beira-mar sobre a frequente presença da imagem do peixe nas Sagradas Escrituras, os peixes ter-se-iam reunido ali a seus pés para escutar uma de suas pregações. Outra vez, quando em disputa com o herege albigense sobre a presença ou não do Deus vivo na hóstia consagrada, o herege chamado Bonvilo disse que se uma mula, tendo passado 3 dias sem comer, honrasse uma hóstia em detrimento de uma ração de aveia, ele acreditaria no santo. Segundo a história, assim que a mula foi liberta de seu cercado, faminta, desviou-se da ração e ajoelhou-se diante da hóstia que Antônio lhe mostrava. Outro milagre bastante famoso trata-se da aparição do menino Jesus ao santo durante uma de suas orações. Essa cena em que a gente vê Santo Antônio segurando o menino Jesus, ela é abundantemente multiplicada em sua iconografia. Antônio também é considerado padroeiro dos amputados, dos animais, dos estéreis, dos barqueiros, dos idosos, das grávidas, dos pescadores, agricultores, viajantes e marinheiros, dos pobres e dos oprimidos. Ele é invocado para achar coisas perdidas, para conceber filhos, para evitar naufrágios e para conseguir casamento. Devido aos inúmeros milagres atribuídos a Santo Antônio ainda em vida, por isso apenas 11 meses depois da sua morte, ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX, e de todos os milagres, que inclui desde cura de doentes à ressurreição de mortos, foi justamente o milagre de casamenteiro que marcou o santo. E certa vez, em Nápoles, havia uma moça cuja família não podia pagar seu dote para se casar. E desesperada, a jovem ajoelhou-se aos pés da imagem de Santo Antônio, pediu com a fé a ajuda do santo, que milagrosamente lhe entregou um bilhete e disse para procurar um determinado comerciante ali na localidade. O bilhete dizia que o comerciante desse à moça moedas de prata equivalentes ao peso do papel. É claro que esse homem, o comerciante, ele não se importou, achando que o peso daquele bilhete era insignificante. Mas, para sua surpresa, foram necessários 400 escudos da prata para que a balança atingisse o equilíbrio. Nesse momento, o comerciante se lembrou que, em tempos atrás, ele havia prometido 400 escudos de prata ao santo e nunca havia cumprido a promessa. Santo Antônio, então, haveria de fazer a cobrança daquele modo maravilhoso. A jovem moça pôde, assim, casar-se de acordo com o costume da época e, a partir daí, Santo Antônio recebeu o título de casamenteiro. Santo Antônio havia se retirado para um eremitério nos arredores de Pádua. Ao amanhecer do dia 13 de junho de 1231, ele desmaia e sente-se que a morte se aproximava. Pede então para ser levado para a pequena igreja de Santa Maria Mati Domini, ali em Pádua, onde ele tinha vivido praticamente seus últimos anos. Muito fraco, debilitado por se sujeitar a uma dieta rígida e também a vários jejuns, mas também por sofrer de hidropisia, que é
a acumulação anormal de líquidos nos tecidos ou em certas cavidades do corpo. Ele não aguenta a difícil viagem no carro de bois e tem que parar ali em Arcela, às portas de Pádua. Santo Antônio morreu numa sexta-feira no convento de Santa Maria de Arcela e logo começaram as disputas pelo corpo do santo. A população de Arcela, por exemplo, queria sepultá-lo na sua igreja, mas a população de Pádua exigia que a última vontade do santo fosse cumprida. Após a disputa, Pádua acolheu o corpo do santo e o sepultou na igreja de Santa Maria Mater Domini. Pádua, então, vai se tornar, a partir daquele momento, um grande centro de peregrinação. A ela vão se dirigir muitos aflitos em geral, dos doentes aos endividados, todos em busca da ajuda do santo. São tantas as pessoas, os crentes, a relatar a ocorrência de milagres, que menos de um mês passado sobre a morte do santo, o bispo de Pádua decide pedir ao Papa Gregório IX o início do processo de canonização. Cumpridos todos os requisitos canônicos, o Papa canonizou Santo Antônio a 30 de maio de 1232, antes sequer de cumprir o primeiro aniversário da sua morte. Essa foi a canonização mais rápida da Igreja Católica. Logo após a canonização, a cidade decidiu edificar uma basílica em sua honra e a pequena igreja onde está o corpo do santo foi integrada na construção. E durante a cerimônia de inauguração da Basílica de Santo Antônio, o túmulo do santo foi aberto e constatou-se que a sua língua se encontrava em ótimo estado de conservação. Símbolo da sua qualidade de pregador, a língua do santo foi retirada e colocada num relicário, onde continua exposta aos fiéis até os dias de hoje. Naquela ocasião, São Boaventura, que estava presente no ato, disse que o milagre da língua incorrupta era prova de que a sua pregação era inspirada por Deus. Antônio foi proclamado doutor da Igreja com o título de doutor evangélico pelo Papa Pio XII em 16 de janeiro de 1946 e é comemorado no dia 13 de junho. No mundo inteiro há celebrações diversas em homenagem ao santo. Em Lisboa, por exemplo, existe uma festa especialmente dedicada ao santo, sendo esse um dia de feriado na capital portuguesa. Igrejas a ele consagradas multiplicam-se pelo mundo. Existe uma vasta iconografia, tanto erudita quanto popular. A bibliografia devocional que ele inspira é volumosa e, em sua homenagem, uma quantidade incontável de pessoas recebeu também o nome de Antônio, além também de numerosas cidades, bairros e outros logradouros públicos. Na tradição lusófona, Santo Antônio está acima de todos em prestígio. A sua veneração foi levada de Portugal para o Brasil, onde se enraizou rapidamente e também dominou o coração do povo. Era tanta a familiaridade que o santo inspirava que ele passou a ser uma espécie de propriedade privada de toda a gente. Apenas no Brasil são 5 arquidioceses e 10 dioceses tendo ele como padroeiro ou titular. Além disso, existem 24 catedrais dedicadas ao santo e 13 municípios brasileiros que o têm como padroeiro. São incontáveis, inúmeras as imagens suas que existem ao redor do mundo, em praticamente quase todas as igrejas. Nos países de língua portuguesa, ele é conhecido como Santo Antônio de Lisboa. Nos outros, ele é Santo Antônio de Pádua. Mas apesar dos dois nomes diferentes, estamos a falar do mesmo santo. Santo Antônio nasceu e viveu em Lisboa, viveu e morreu em Pádua. Na Itália, todos o querem como seu. Em Portugal, não há dúvidas quanto ao seu nome, Santo Antônio de Lisboa. Para acabar com as discussões, o melhor é citar então agora o que disse o Papa Leão XIII. Santo Antônio é o santo de todo o mundo.